Estamos hoje em mais um Voz da Diversidade Podcast. Obrigada por estar aqui com a gente. E vamos falar de PCDs, pessoas com deficiência, especificamente nesse episódio da deficiência visual. A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2019, apontou que na população do país com idade acima de 2 anos, 3,4% ou 6,9 milhões tinham deficiência visual. Ou seja, a acessibilidade precisa ser pensada com afinco urgentemente. Hoje estou aqui com uma pessoa que tem um projeto importantíssimo sobre turismo acessível. Vamos falar muito sobre as viagens dela. A gente vai falar muito sobre os desafios, as necessidades de pessoas cegas. Seja muito bem-vinda, Mel! Obrigada! Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Vou começar aqui fazendo a minha autodescrição, tá bom, Mel? Ok. Então, eu tô com os cabelos loiros, curtos, tenho olhos claros, azuis, verdes, de vez em quando, blusa branca, com o logo, a logomarca da Voz da Diversidade. Tô com uma calça roxa, com um detalhe azul, e sou branca. Tenho 1,60, olhos grandes. E a gente está aqui num estúdio profissional, né, com uma mesa marrom, 2 microfones e uma televisão com a logomarca da Voz da Diversidade Podcast. Você pode fazer a sua autodescrição também, por favor, Mel? Claro, obrigada. Imagina. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho claro, comprido, mais ou menos quase na altura da cintura. Eu estou hoje com os cabelos presos, com rabo de cavalo. Tenho os olhos azuis. Estou vestindo uma blusa branca, sem manga. Uma calça preta, uma sapatilha preta. Ah, muito bom, muito bom. Legal, Mel. Então, assim, a gente conheceu a sua página, que é super bacana, né? A sua página chamada Quatro Patas pelo Mundo Oficial. Como você tomou essa decisão de criar essa página que ajuda muita gente, né? Com tanta informação, Mel? Tem muitos anos atrás, eu sempre gostei muito de viajar, né? Tanto que fiz aí a minha formação em turismo. Inicialmente por gostar de viajar, depois que a gente percebe que, né? É muito mais que isso. E já tinha feito várias viagens sozinha, viajado para fora do Brasil sozinha. E minhas amigas falavam, ai, Mel, você deveria criar um blog para contar a sua história, né? Porque você tem coragem de fazer coisas que eu não tenho coragem de fazer. Legal. Mas eu nunca fui muito tecnológica, assim, sabe? Nunca pensei muito no assunto. E foi passando. Até que em 2016 eu passei por uma situação um pouco delicada da minha vida. Precisei me reinventar. Falei, quer saber? Acho que agora que eu vou pensar e vou criar isso. Fazer uma coisa que eu gosto de fazer, vou começar a aprender como é que funciona blog, redes sociais, aprender a editar vídeo e tudo que envolve, né, esse meio aí de criador de conteúdo. E aí veio, né, aí pensar no nome, foi a minha irmã até que deu a ideia do nome por conta da Hillary, e aí surgiu o Quatro Patas pelo Mundo. Muito legal, você faz tudo ali, o vídeo, você falou a edição, tudo, legenda, que sempre tem também legenda nos seus vídeos, sim, tudo. Hoje não mais, até esse ano, na verdade, eu fazia tudo até o início do ano, mas tava ficando muito puxado, assim, né? E até para poder garantir uma qualidade melhor na entrega dos vídeos. Eu tenho hoje uma pessoa que me filma e que faz a edição dos vídeos para mim. Às vezes, né, parentes, pessoas próximas que estão me dando um suporte. Tem alguns vídeos que eu edito, mas hoje eu tenho preferido, assim, que alguém edite para mim, porque é mais fácil, né? Por conta da deficiência visual, os editores de vídeo, de foto, enfim, de modo geral, eles não são acessíveis, né? Acho que eles nunca imaginam que uma pessoa cega vai editar um vídeo, né? E aí eu peno bastante, demoro bastante tempo para fazer. Aí eu falei, não, preciso de ajuda. De ajuda para fazer. Tem algum que você usava que era um pouco mais acessível? Algum software de edição de vídeo para recomendar? Só para... Eu comecei com o Movie Maker. Não, é o Movie Maker. Mas aí ele, acho que não tem mais, enfim. E depois eu comecei a fazer as coisas no próprio celular, pelo iMovie. E eu uso um pouco o CapCut, mas assim, é muito na raça mesmo, sabe? De decorar onde são os botões para poder fazer, porque eles não são etiquetados, né? Mas acho que o iMovie, para edição simples, de corte de vídeos, assim, ele vai legal.
Legal. E a gente fala muito de acessibilidade, você comentou agora, né, dessa dificuldade, né? O que na verdade significa mesmo acessibilidade para uma pessoa cega, né? Assim, quando a gente vai pensar nos ambientes, quando a gente vai pensar num software, como você falou, num site, o que de fato é acessibilidade? Como as pessoas podem entender o que é isso de verdade, Mel? De modo geral, é você proporcionar autonomia para a pessoa cega, para a pessoa com deficiência, para qualquer tipo de pessoa. Então, assim, para uma pessoa cega, né, eu vou precisar na rua de piso tátil. Eu não sei o braille, né? Eu brinco falando que eu sou analfabraille. Então, o braille, para mim, é uma coisa que, por exemplo, não funciona. E por mais que a maioria das pessoas pensem que a solução para a pessoa cega é o braille, 70% das pessoas com deficiência visual não sabem o braille, né? Não Sério? É algo que funciona, sim. Não sabia disso. Porque a gente perde, assim, boa parte perde a visão na fase adulta. Então, quem perdeu a visão na fase adulta, principalmente hoje, na era da tecnologia, não vai usar o braille. A gente tem recursos que são muito mais fáceis, leitores de tela, software de voz para computador, aplicativos que fazem leitura. Então, assim, isso facilita muito mais e acaba, né, não aprendendo o braille. Mas ele ainda é, sim, essencial para as pessoas, para as crianças cegas, para as pessoas que são alfabetizadas em braille, para, né, para continuar com os estudos e tudo mais. E aí é uma coisa, assim, que eu falo muito. Quando desenvolverem, aí a gente, que assim, a acessibilidade ela é muito ampla, né? Tem vários tipos, não só a arquitetônica, mas tem a digital. Aí quando vai desenvolver ali um site, um aplicativo, como a gente estava falando da edição, pensar que uma pessoa cega também pode utilizar, que ela vai precisar de um leitor de tela, então seguir a norma W3C, que é a de acessibilidade na web. E a mais difícil de todas é a acessibilidade atitudinal. Porque as pessoas pensam que as pessoas com deficiência não saem de casa, né? Que não fazem as coisas, que precisam de alguém o tempo todo, mas não. Hoje a gente é cada vez mais independente. Eu tenho minha casa, eu tenho meu marido, eu cuido de casa, eu faço comida, eu lavo roupa, né? Eu faço tudo que qualquer outra pessoa faz. Eu viajo, vou ao mercado e eu preciso que as pessoas entendam isso e percebam que eu não preciso de alguém 24 horas junto comigo para poder fazer as coisas. E que eu tenho capacidade também de responder uma pergunta, porque às vezes a gente está acompanhado, a pessoa pergunta para o nosso acompanhante, o que ela vai querer? Pede para ela me dar o RG dela. Como se você não estivesse ali, como né? se eu não estivesse ali, exatamente. Né? E olhar pra gente como pessoas mesmo. Tem muito, então, preconceito ainda, né? Você sente que muitas pessoas, de fato, pensam assim, ela é incapaz, ela não consegue fazer as coisas, né? Você costuma falar isso para as pessoas? Pode comentar algumas situações, né? Você comentou essa situação aí que aconteceu com você, mas que tipo de preconceito as pessoas ainda têm? Mel, se você puder contar um pouco disso também. Tem melhorado, né? Eu acho que se a gente comparar com anos atrás, assim, as coisas estão melhorando, mas tem muita gente que tem. E aí eu falo um pouquinho sobre a questão também de relacionamento, né? O meu marido, ele não tem deficiência. E uma coisa que a gente escuta muito é como se ele estivesse fazendo uma boa ação de estar comigo. Como se ele tivesse que cuidar de mim. E não é assim, né? A gente é um relacionamento como qualquer outro, né? Um cuida do outro, assim como qualquer relacionamento. Às vezes acontece de repente, eu precisar da ajuda dele para poder ler alguma coisa, para enxergar alguma coisa, mas não que ele cuide de mim, né? Tanto que eu falei, eu faço comida, eu lavo roupa, eu limpo a casa, né? A gente tem ali a divisão de tarefas como qualquer outro casal. E isso muitas vezes incomoda, assim, sabe? Por causa desse tipo de preconceito. Eu já escutei muitas pessoas dizendo que não se relacionariam com uma pessoa com deficiência pelo cuidado, sabe? Isso daí é bem, bem delicado. Achar que, de repente, eu não tenho capacidade de exercer um cargo maior dentro de uma empresa por causa da deficiência, que eu já escutei. Que a minha ideia, de repente, não é muito, não que seja, não é muito valorizada, né? E aí a minha gerente levou a minha ideia para a diretoria achou o máximo, só que quem levou o crédito foi minha gerente. Então, assim, tem várias coisas, sabe, que acontecem, assim, que a gente vê que se não fosse a deficiência, as coisas seriam diferentes. Totalmente diferentes. Exatamente. Isso na sua empresa aconteceu muito, assim, você não conseguiu ascender de cargo por conta disso. Exatamente.
Porque muitas vezes, né, se a gente falar de mercado de trabalho, as pessoas precisam contratar, cumprir cota, mas eles não pensam num plano de carreira para pessoa com deficiência. Coloca a pessoa ali para cumprir cota, sabe? E não lembra que ali também é um profissional, também é uma pessoa que tem qualidades, que tem qualificações, que também tem estudos, que também ali quer crescer, sabe? Dentro da empresa, assim como qualquer outro profissional. Eu estava assistindo uma palestra também de uma outra pessoa com deficiência visual e ela comenta muito nas empresas que, você até falou, né? As pessoas intuem as coisas, elas não perguntam, né? Então, assim, você sente também, assim, que as pessoas, em vez de te perguntarem o que você precisa, elas já intuem o que você precisa? Aconteceu muito isso na sua empresa também? Sim, aconteceu. E em uma empresa eu trabalhei como recrutadora da vaga do grupo de diversidade, né, para vagas para pessoas com deficiência. E quando eu ia fazer a triagem da vaga, conversar com o gestor sobre o perfil da vaga, aí ele me falava o perfil e depois ele falava assim, mas não pode ser uma pessoa com deficiência visual. Aí eu falei, por que não? Aí, porque vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Eu falei, então... existem recursos de acessibilidade e expliquei para a pessoa e no fim das contas a pessoa contratou um rapaz com deficiência visual que está lá até hoje, né? Então... E ele querendo saber mais que você, né? Do que a pessoa precisava, exatamente, né? Mas tudo bem que o gestor na época ele não sabia que eu era deficiente visual. Entendi. Então tudo bem, tá perdoado por isso. E você comentou do seu marido Renato, né? Isso. Vocês se conhecem há 3 anos, né? Foram morar juntos. Como que foi? Como que vocês se conheceram? Conta na verdade, isso. A gente se conhece há 12 anos, né? A gente tá morando junto há 3 anos. A gente trabalhou na mesma empresa e uma amiga em comum apresentou a gente. Ela era mais da área dele, assim, do andar que ele trabalhava. E quando a gente se conheceu, ela falou, Mel, não acredito que você tá solteira. Tem um amigo muito legal pra te apresentar. Já tava te arranjando. Eu falei, não inventa isso. Aí ela armou um almoço que, tipo, nenhum dos dois... falou nada, só que ela chegou pra mim, Mel, o Renato quer almoçar com você. Depois ela chegou, Renato, a Mel quer almoçar com você. Entendeu? Olha, cupido! Foi. Aí foi, a gente almoçou, depois almoçou de novo, depois do almoço virou um jantar. Olha, e assim foi. 12 anos. 12 anos, e aí só depois vocês, de fato, começaram a se relacionar mesmo, e aí se casaram há 3 anos? Exatamente. Ou não, vocês estão juntos há 3 anos? Há 12 anos, desculpa. A gente teve um intervalo aí de 1 ano e meio, a gente ficou um tempo junto, depois se separou e né, reatamos agora e há 3 anos que a gente mora junto. Eu falo que uma das coisas boas da pandemia, legal, né, que ajudou a acelerar esse processo. Sensacional, muito bom. E você não nasceu cega, né, Mel? Você foi perdendo a visão, você comentou ali no início aqui do episódio, né, que a maioria perde a visão quando adulto, né? Como que isso aconteceu? Isso, há 26 anos atrás, eu descobri que eu tenho uma doença degenerativa na retina, né? Distrofia de cones e bastonetes. E como é uma doença degenerativa, eu fui perdendo a minha visão progressivamente. E há 13 anos atrás, realmente, foi quando ela se agravou. E aí foi também quando eu comecei a me considerar uma pessoa com deficiência visual. Porque até então, eu tinha uma certa autonomia para fazer as coisas. Eu conseguia andar na rua sem bengala. Quem olhava para mim não percebia que eu tinha uma deficiência visual. E aí, há 3 anos atrás, que ela se agravou, eu precisei começar a aceitar usar bengala, aceitar que eu era uma pessoa com deficiência. E aí, foi quando começou também meu processo de aceitação, que não foi fácil. Eu passei por um período de luto, né? E precisei, digamos que, lutar com os monstros internos, né? Da minha cabeça. Porque a gente passa muita coisa pela cabeça, assim. Eu pensava que eu não conseguiria fazer as coisas que eu gostava de fazer. Que eu seria sempre dependente das outras pessoas. Né? Por coincidência, foi o mesmo período, assim, que eu conheci o meu atual marido, né? A gente tava se conhecendo, então isso um pouco antes, né? Eu achava que eu não conseguiria me relacionar com alguém, porque quem que ia olhar para mim e queria, né, ia querer se relacionar com uma pessoa com deficiência. Então, várias coisas assim passaram pela minha cabeça, sabe? Eu cheguei a fazer terapia para me ajudar nesse processo, e aí com o tempo eu fui percebendo que estava tudo na minha cabeça mesmo, que eu não deixaria de ser quem eu era por causa da deficiência e não precisaria deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer por causa dela. E que, na verdade, depois eu percebi que usar a bengala, por mais que eu não queria de jeito nenhum, ela facilitaria muito mais as coisas. Porque eu sinalizava para a pessoa que eu tinha uma dificuldade porque eu era uma pessoa com deficiência visual. Não porque já pensaram, que
eu tava bêbada, drogada, que eu era analfabeta, sabe? Então, de certa forma, abriu porta, sabe? Foi muito mais fácil. Mas quando a gente tá passando por esse processo de aceitação, é difícil a gente perceber tudo isso, assim, passar muita coisa na cabeça. E para quem tá começando a passar por isso agora, né? Você falou muita gente, assim, que mensagem, que conselho que você dá para uma pessoa que tá passando por isso, assim, né? O que fez você conseguir passar por esse processo de aceitação, sabe? Se você puder dar uma mensagem importante para essas pessoas, Mel. A gente não pode se entregar. A nossa mente, ela é muito poderosa. Se eu fosse escutar a minha mente, eu não teria saído de casa. Então, assim, vai muito da gente lutar internamente mesmo para querer sair dessa. É fácil, não, né? Eu demorei, não foi, assim, poucos meses. Foi um processo de luta interna para eu poder perceber tudo isso e ver que, não, peraí, a vida continua, sabe? Então, assim, a gente tem que se policiar e tem, sim, como a gente sobreviver a tudo isso, sabe? Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar às novas coisas. Então, assim, o ser humano, ele é incrível, porque se a gente vê por diversas dificuldades que a gente passa, a gente fala, não, peraí, vamos lá. Se a gente vê, principalmente, uma mãe, o quanto ela não luta e batalha e dá a volta por cima ali para poder sustentar o filho. Então, sempre em situações, assim, difíceis, a gente dá um jeito de superar tudo isso para poder seguir em frente. Então, é importante isso, assim, você querer, de fato, seguir em frente. Não é fácil. Os obstáculos, eles vão estar sempre aí, mas a gente tem que lutar, superar todos esses obstáculos e seguir em frente, que tem uma vida muito bonita pra gente enfrentar, assim, pra gente viver mesmo. Muito bom. Um dos presentes que você teve aí na vida para essa adaptação foi a Hillary, né? Isso. Hillary eu tô pronunciando certo, a Hillary, sim, né? Sim, sua cão-guia. Como que foi esse presente na sua vida, Mel? A Hillary chegou para mim há 9 anos e meio, né, em 2014. E inicialmente, assim, quando começou meio que esse processo, né, da minha perda severa, tal, eu falei assim, eu quero um cão-guia que eu sei que vai me facilitar bem mais as coisas. E eu tinha amigos, assim, que tinham um cão-guia e eu sabia o quanto eles eram mais independentes, né, por causa deles. E aí eu me cadastrei em várias instituições para poder conseguir, até fora do Brasil. Algumas nem nunca me responderam. E eu esperei mais ou menos quase 4 anos até chegar a Hillary. Quase 4 anos. Eu participei de um processo em 2012, mas o cão que eles tinham treinado não estava ali dentro do meu perfil. E hoje eu acho que não era a hora certa também, né? Acho que tudo tem o seu momento. E fiquei bem frustrada quando eu tive a negativa ali de que eu não seria contemplada. Até que aí no final de 2013 entraram em contato comigo novamente, que eles estavam com um projeto aí para funcionários da indústria. E eu acho que nada é coincidência, né? Eu estava saindo do comércio e entrando na indústria, né? Em 2014 eu estava iniciando numa empresa que era da indústria e aí eu pude ser contemplada. Com a Hillary, assim, em março de 2014, eu recebi a Hillary e foi um momento, assim, de muita felicidade, muita incerteza, muita dúvida, muitos receios, muita coisa misturada ali naquele momento, porque eu sabia que ia mudar minha vida para sempre, mas eu não sabia o que ia acontecer, sabe, a partir daquele momento. E realmente a gente tem um processo inicial de adaptação que não é tão simples quanto as pessoas pensam, porque é um cachorro, mas é um cachorro que te acompanha 24 horas por dia. Eu falo que é um filho, né? Porque você tem que se preocupar com a alimentação, com água, com higiene, com os cuidados, com as necessidades, né? De banheiro, enfim. Então, assim, a tua rotina muda completamente com a chegada do cão-guia. Você precisa confiar que o cão tá te guiando de forma correta, que tá te levando para o lugar certo, que ele não vai fazer você se machucar, você esbarrar. As referências que você tem com a bengala, com o cão-guia, elas também são totalmente diferentes, porque a bengala você encontra o obstáculo e desvia. O cão-guia desvia, você não faz nem ideia do que ele está desviando. Então, assim, é muita coisa assim, que acontece. E aí
período de tensão. Fora que é um ser vivo, que também tem vontades. Sem dúvida. Né? E que por 2 anos ele não estava com você. Por 2 anos ele teve um outro dono. E aí até eles entenderem que você agora é o novo dono, que ele precisa respeitar você, precisa atender aos seus comandos, também é um processo. E juntando lá com a nossa insegurança e tudo mais, sabe? Mas nossa, a minha vida melhorou, tipo, sei lá, quase que 100% depois da chegada dela. Eu me vi uma nova pessoa, sabe? Com a chegada dela, assim, eu vi que eu tinha um potencial muito maior do que eu imaginava ter, assim, de enfrentar o mundo mesmo. Que legal. Você falou de perfil, né? Como que é essa questão do perfil, assim? Você coloca os seus dados, eles fazem uma análise para poder escolher o cão-guia para você, Mel? Você faz o cadastro nas instituições e aí você fala um pouquinho da sua rotina, né? Do que você faz, você trabalha, estuda, mora em apartamento, casa, um pouquinho do teu perfil. E aí, quando eles têm o cão pronto, eles vão entrevistar as pessoas que fizeram o cadastro. E aí eles vão entender melhor como você é, né? Entender mais de perto a sua rotina e também a sua caminhada. Porque, por exemplo, tem cão que anda mais rápido, tem cão que anda mais devagar. Assim como, né, as pessoas. E é aquela assim, tipo o casamento, tem que dar match, sabe? Então, eles vão analisar todas essas questões para ver se o cão que eles têm treinado tá mais próximo ali do teu perfil. E aí, tendo o cão mais próximo ali do teu perfil, né? Muito bom. Ali. E você falou que a Hillary te deu muitas possibilidades, né? Você criou mais coragem para tudo, né? E você começou a viajar pelo mundo depois disso? Foi a partir daí da Hillary que você começou a viajar? Porque você tá em vários lugares ali, a gente vê lá no seu perfil. Fala um pouco disso, dessas suas viagens, dos lugares que você foi, dessas tantas possibilidades, Mel. Eu sempre gostei muito de viajar, sempre viajei. Mas depois da minha perda severa mesmo, eu não tive coragem de viajar sozinha, né? Sempre acompanhada. E com a chegada da Hillary, depois de 1 ano, eu falei, não, preciso programar uma viagem para fazer sozinha com ela, para ter certeza que realmente eu conquistei a minha independência. Legal. E aí foi que eu planejei para viajar para Curitiba. Inicialmente eu tinha pensado em Bonito, outros lugares, mas eu fui pesquisando e eu falei, precisava ter um mínimo ali de segurança onde eu iria, de estrutura, e pensar que eu falei, não vou passar nenhum perrengue. E aí eu vi que Curitiba era meio que referência, acessibilidade, tinha várias coisas, né? E comecei a programar para ir para lá. E foi tenso, assim, quando a gente chegou, porque eu falei, o que eu tô fazendo aqui num lugar que eu não conheço, com um guia que, sei lá, tá trabalhando há 1 ano, a gente não tem nem aquele clique ainda, sabe, o que a gente fala. Mas aos poucos eu fui trabalhando ali minha mente, eu falei, peraí, eu vim até aqui, vamos enfrentar tudo isso e vamos curtir a cidade. E aí fui saindo do hotel, explorando, fazendo os passeios, e foi maravilhoso, assim, sabe? Foi uma autonomia, uma sensação de liberdade e principalmente de vitória no final, sabe? Eu consegui, eu passeei, conheci pessoas, eu experimentei o barreado, que todo mundo fala, que é uma delícia. E passei de trem, sabe? Incrível. Fiz várias coisas, assim. E tô voltando pra casa com muita história pra contar e com muita alegria, assim, sabe? E aí eu falei, não, agora é um mundo que nos segure, né? Que então sensacional. No aeroporto, como foi, assim, a acessibilidade, né? A estrutura que tem lá em relação a isso? Bom... No aeroporto em si, ele tem o piso tátil, sim, mas, por exemplo, o cão-guia, ele não se guia pelo piso tátil. Fora que, assim, não adianta ter o piso tátil, sendo que você não sabe para onde você tem que ir. Porque você chega lá, o aeroporto é enorme. Falou, tá bom, mas e aí? Eu preciso ir no check-in da companhia aérea X. No portão agora, tal, pra onde né? No portão tal, exatamente. Se não é um lugar que você vá sempre, você não conhece. Mas a partir do momento que você chega no check-in, no guichê da companhia aérea e pede o auxílio, aí tem o funcionário que te dá todo esse suporte. Aí ele te leva para a sala de embarque, te coloca dentro do avião. Quando você sai também, né, te auxilia até a saída, aí é mais tranquilo. A dificuldade é de chegar no aeroporto, de ter alguém ali que te veja, né? Porque a gente não tá vendo. Precisa que alguém veja, se aproxime, ofereça ajuda e leve a gente até o guichê.
muito bom. É. Você usou o ver, né? A gente fala muito sobre essa questão de a gente pode falar para uma pessoa que é cega, né? No dia a dia a gente fala muito, né? Você viu isso, né? Né? Então, a gente pode usar isso quando a gente está conversando com uma pessoa cega? Tem algum problema usar essa? Pode e deve, porque a gente Legal. não vai mudar a forma de falar por causa disso, né? Eu não vou chegar e falar, eu tava escutando a novela, né, e passou tal coisa, eu escutei a notícia de tal coisa, né, a gente vai usar mesmo os mesmos termos que vocês usam, que qualquer outra pessoa usa, então não tem problema. O que vai acontecer é que se você, de repente, tem mais intimidade com a pessoa, pode ser que a pessoa te zoe ali, sabe? Sim. Mas assim, não tem problema nenhum. Muito bom. Você participa de algum grupo, né, de PCDs, né? O que eu queria entender um pouco, assim, se existe comunidades, né, de PCDs, de pessoas, é um movimento unido de pessoas, né, que tem ou instituições, organizações, né? Você tem contato aí bastante com outras pessoas também? Existe esse movimento, essa união, na sua opinião, Mel? Mais ou menos. Mais ou menos. Não como deveria. Mas sim, conheço bastante gente, assim, que tem também deficiência. A maioria é deficiência visual, né? Conheço outras deficiências também, mas a maioria com a deficiência visual. Existe as instituições, né? As associações, alguns grupos de WhatsApp, né? Na época também tinha os grupos de Facebook e tal, mas às vezes eles fazem alguns movimentos ou outras, mas eu, sinceramente, assim, no meu momento atual de vida, não estou conseguindo acompanhar muita coisa, não estou tão participativa, né, nesses grupos, porque está tudo muito corrido, né? Tem muita coisa acontecendo aí na minha vida, mas às vezes o pessoal faz, mas eu acho que falta um pouquinho mais de união, assim. Ah, bom. Você falou da sua vida, né? Que tá muito atribulada. Você tá grávida. Sim. Primeiro, parabéns. Muito legal. Tá de 6 meses, né? 6 meses. Muito bom. Conta sobre isso, como que tá a sua sensação, né? Se tem alguma preparação específica em relação a isso também, que você possa contar, né? Do que você tá passando agora, das novidades, enfim, desse turbilhão de coisas novas. Em breve teremos mais uma menininha no mundo, né? E saiu essa semana agora que tem mais mulheres do que homem no Brasil, o censo, né, de 2022, temos mais mulheres. 6 milhões a mais, inclusive, né? Mais uma aí, ano que vem. Assim, preparações de fato, por causa da deficiência visual, não tem muito, né? Eu tenho conversado muito com amigas que são mães cegas também. A gente tem essa troca, sabe, de experiências. E eu tenho assistido muitos vídeos, né, lendo bastante sobre, até para entender as mudanças ali no nosso corpo, porque eu falar natureza é uma coisa doida. É muito lindo gerar uma criança, mas para a mulher também não é fácil, sabe? Muitas mudanças no corpo. E uma coisa que eu falo, assim, diferente de uma mãe que enxerga, é que às vezes a mãe vai reparar ali, olhar no espelho e ver que a barriguinha tá crescendo. Eu não, eu vou sentir, eu vou passar a mão na minha barriga e vou percebendo as mudanças no meu corpo através do meu tato. No ultrassom, eu não consigo acompanhar 100% ultrassom. Mas se tem um médico ali que ele tem uma empatia maior, uma delicadeza maior, que eu peguei esses últimos 2, né, que fizeram, foram maravilhosos, assim, porque eles foram descrevendo, foram bem mais pacientes, tanto que o exame durou mais tempo que o normal, porque eles estavam lá detalhando as coisas para mim. Principalmente o último, ele com o... não sei o nome, o aparelhinho lá do ultrassom, ele colocava assim na minha barriga e falou, olha, aqui onde eu tô com o aparelhinho, ela tá a cabeça dela. Que aqui legal. O corpinho, o bumbum, a perninha, os pés. Então, assim, eu consegui visualizar, né, como é que tá minha filha ali no meu útero e perceber, então aqui eu tô sentindo, aqui então é chute, aqui nesse lugar é a mão, né? Que porque legal. tudo a gente pensa que é chute, né? Mas não é. Tem a mão ali também batendo. Então, assim, consegui ter uma percepção, mas assim, tem essa diferença ali, né? O momento de escutar o coraçãozinho é tão gostoso. Isso já emociona qualquer mãe, né? Ai, com mas certeza. pra mim é o principal, porque é o que eu consigo mais
sei lá, participar, assim, desse momento. E tem os receios, né, por causa da deficiência visual, mas tem tantas mães maravilhosas aí que cuidam. E eu tenho, né, a minha família, graças a Deus, meu marido, assim, que eu sei que eles vão estar bem próximos para me ajudar nesse momento. É muito legal. Eu conversei com uma pessoa, né, que imprimiu o feto em 3D. Você já viu esse tipo de projeto? Você acha que é bacana? Enfim, você acha que faz sentido isso? Conta a sua opinião sobre isso. Não, é maravilhoso, porque eu vou fazer. Você vai fazer? Que legal! Já tá agendado, eu vou fazer. Eu vou ter ali a impressão do rostinho da minha filha. Lindo. Super ansiosa, né, pra isso, porque falaram que parece com o pai, né? Eu quero ter certeza disso. Agora você vai como comprovar. Assim? A gente carrega assim no ventre e vai parecer com o pai? Não pode. Que legal, que legal. É muito bom. Mas é importante porque a gente enxerga contato, né? Então, dessa forma, com a impressão 3D, a gente consegue tatear, né, o nosso bebê e conseguir ter um pouquinho a mesma percepção que vocês têm vendo, né, quando faz um ultrassom 3D. Então, é muito emocionante. Vou poder falar melhor depois que eu fizer, que já tá próximo. Vou querer saber. Conta pra gente, por favor. Com certeza. Emocionante demais. Você fez um vídeo muito legal, Mel, que você explica como utilizar o recurso para cego ver, né? Então, todo mundo, né, que realmente deve estar preocupado, né, com a questão da acessibilidade, né, principalmente nas redes sociais, né, muita gente ainda está se adaptando, tentando entender como usar esse recurso. Que dicas que você dá para as pessoas usarem esse recurso? Primeiro, pensa assim, fecha os olhos e pensa como você gostaria que alguém falasse como é aquela imagem, né, que você não está vendo e comece a imaginar. Você conseguiu visualizar da forma que você descreveu aquela imagem, né? Você está vendo aquilo? Então, as pessoas às vezes ficam com muito receio, né? De como fazer e tal, mas não é algo tão complicado. Claro que tem as formas técnicas de fazer uma audiodescrição, né? Que aí é bom, quem faz um curso de audiodescrição e tal. Mas, assim, basicamente, normalmente a gente faz a descrição da esquerda para a direita, de cima para baixo. Da mesma forma como se a gente estivesse lendo alguma coisa. E aí você vai fazer, assim, as informações mais relevantes, né? Tem gente que é mais detalhista, tem gente que já fica meio sem graça. Então, pensa no que é importante ali daquela imagem. E, às vezes, as pessoas descrevem a imagem, mas esquecem de descrever o texto. Né? Às vezes tem imagem ali de carrossel explicando como fazer, sei lá, 5 dicas de lugares para visitar em Itacaré. E tá dentro da imagem o texto. E tá dentro da imagem o texto. Pô, eu quero saber, né? O que tá escrito ali. Então, é importante que fala, sei lá, uma imagem com fundo, sei lá, o fundo amarelo e o texto em azul e escrito tal coisa. Não, assim. Né? Fotos do coqueiro, de uma praia, né? Assim. Para que a gente consiga imaginar o que é. Muito bom. E você fez um outro vídeo também muito legal com o Pedro Maron, de reconhecimento de cores, né? Inclusive, vocês fizeram aquela comparação, né? De uma pessoa, que nem o Pedro, né? Que nasceu cega, né? E uma pessoa que ficou cega, né? Na fase adulta, como foi o seu caso, né, Mel? Conta um pouco sobre essa questão, né? De reconhecer cores, como que funciona, né? Para você e também para o Pedro. Sim. Tem a diferença, porque que nem eu já enxerguei cor. Então, se você me falar um azul, ou até as anúncias do azul, eu sei. Tirando essas cores novas, né? Tiffany, não sei. Eu não sei também. Off-white, pra mim, é um branco encardido, né? Que me falaram. Então, isso que tá na minha cabeça. Né? Essas novas cores que inventaram tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas, assim, eu consigo imaginar, né, a cor, porque eu já vi. Agora, para uma pessoa que nasceu cega, por exemplo, né? O Pedro, ele nasceu cego, então a referência dele é de outra forma. É referência através de texturas, de sentimentos, de sensações, né? A pessoa falou, a planta é verde, sei lá, o tomate é vermelho, o sol é amarelo, né? E às vezes vai associando essas cores também com os sentimentos. E aí vai ter aquela cor que a pessoa se
sei lá, se sente mais à vontade também com aquela cor, sabe? Não é porque não tá vendo que a cor não importa. Não, ela importa sim, né? Eu tenho amigos que sim, tem cor preferida, como o Pedro também tem a cor preferida dele, que não se sente bem vestindo aquela cor, mesmo se nunca ter enxergado aquela cor, né? Mas é muito assim, como você se sente, sabe? Muito bom. Eu queria voltar a falar um pouquinho da Hillary, né? Você tinha comentado que ela se aposentou, né? Faz pouco tempo, né? Como que tá sendo essa... Explica como é um cão-guia se aposentar, né? E essa nova fase, essa adaptação, né? Como que funciona isso, Mel? O cão-guia, ele tem um período ali de trabalho. Normalmente, eles trabalham por 8 anos ou até os 10 anos de idade. Vai depender muito da condição física do cão. Às vezes, trabalha um pouquinho mais, às vezes, trabalha menos. A Hillary trabalhou até os 11, né? Tava super bem. Mas assim como nós, eles também vão envelhecendo, também eles vão ficando cansados. Às vezes acontece, né, de ter problemas de saúde, perde a visão, a audição. A Hillary tá com artrose, né, algumas questões de coluna, tudo sendo tratado, né? Uhum. Então, para o bem-estar deles, né, a gente acaba fazendo a aposentadoria deles. Quando eles se aposentam, eles podem ficar com a gente. No caso, a Hillary vai continuar comigo. E, né, continua ainda comigo. Mas, às vezes, a pessoa, sei lá, mora sozinha, tem uma vida que ela não fica em casa. E o cão tá acostumado a ficar com pessoas, né? Uhum. Então, assim, esse processo de separação... Aí é bem delicado, né? Aí falando a minha experiência, né? Eu comecei aos poucos e deixando ela em casa e pra gente fazer esse processo de separação. Foi muito difícil pra mim, hoje ainda, né? E muito difícil pra ela também, porque de repente do nada ela falou, pô, eu ficava com a minha mãe 24 horas por dia e agora eu fico mais em casa do que na rua. O que tá acontecendo, né? Tipo, eu não sirvo mais, sabe? O que é? E aí eu percebia que ela ficava muito triste. Ela se acostumou um pouco mais hoje de ficar sozinha, mas eu preciso ter uma preocupação de ter alguém para levar ela para fazer banheiro, porque ela não tá acostumada a fazer xixi dentro de casa. Então, sempre que eu vou ficar fora o dia inteiro, eu já combinei, né? Tem uma vizinha que me dá um suporte, eu falo com ela, ela vai, tal horário, leva a Hillary para fazer xixi, dá comida, dá todos esses cuidados, assim. Eu optei, aí a gente pode, né, fazer a reposição, pegar um outro cão, mas eu optei por não pegar no momento, né, por questões emocionais inicialmente e depois, né, por causa da gravidez, que aí eu soube, né, depois da gravidez que 2 cachorros, um bebê, né, não dá certo, muita coisa para minha cabeça, então resolvi dar um tempo e vamos ver, depois que minha filha estiver maior, sei lá. Se eu pego outro, vamos dar tempo ao tempo, esperar as coisas acontecerem. E cachorro é muito sensitivo, né? Ela deve já estar sentindo, né? Que algo mudou aí com você. Tem a Sofia aí dentro. Como que tá? Você sente aí uma mudança na Hillary também, né? Porque já tem essa mudança da aposentadoria. Agora também com a Sofia, né? Sim. Assim, o que eu percebo é que ela percebeu que agora as atenções estão um pouquinho mais voltadas para mim e para minha barriga, né? Porque vira e mexe, tá lá meu marido conversando com a minha barriga, meus pais tocando a minha barriga, as pessoas falando com a minha barriga, assim. Aí ela fica assim, e eu, gente? Tipo, antes eu era o centro das atenções, como assim? O que tá acontecendo? E às vezes acontece dela entrar no meio, sabe? Dela ficar olhando, assim, ver o que é. E porque hoje eu também não consigo mais brincar com ela como eu brincava antes. Antes eu deitava no chão, ela subia em cima, rolava com ela e não, né? Não tem como fazer isso mais. Às vezes eu vou sentar no chão, dói tudo, sabe? Assim, barriga dói. Aí eu brinco um pouquinho com ela. Ou eu chego muito cansada depois de trabalhar, né? E aí ela quer atenção, que é normal. Eu tô muito cansada, eu brinco um pouquinho com ela. Ai, Hillary, só vou descansar um pouquinho. Aí apago no sofá, assim, entendeu? Aí ela fica assim, tipo, mãe, e eu, né? Mas ela tá sempre ali do lado, né? Sempre foi assim, sempre uma companheirona.
Ah, muito bom. E agora vamos ver, né? A hora que a Sofia nascer, como é que vai ser essa função de irmã mais velha. Muito bom. Hilary, você comentou que você foi para Curitiba, mas você foi para outros países também, né? Eu vi que você foi para Disney, né? Para alguns outros lugares também, né? Você sentiu diferença na acessibilidade, né? Como são as coisas aqui no Brasil, né? Os espaços públicos, né? E como é em outros lugares do mundo, assim? Dá para dizer que em outros lugares do mundo tem mais acessibilidade do que no Brasil? Você sentiu muita diferença? Depende muito do país. Tem lugar que sim, tem lugar que não. Na Argentina, eu tive muito problema com a Hilary. Por mais que lá também tenha a lei do cão-guia, eu tive vários perrengues em restaurante, em mercado, em farmácia. Para pegar o trem, eu visitei uma cidadezinha próxima de Buenos Aires e na hora de voltar eles não estavam deixando eu entrar para pegar o trem. Quase que eu perdi o último trem da cidade. Tudo por conta da Hilary? Tudo por conta da Hilary. E foi bem desgastante tudo isso, sabe? E assim, e sempre tem uma diferença da experiência de uma pessoa que vai com cão-guia e uma pessoa que usa bengala, né? Por causa dessas questões. Eu tive problema no hotel. Normalmente, quando eu viajo aqui no Brasil, eu não aviso que eu vou com cão-guia, porque é lei, é português, eu brigo e tudo mais. Agora, lá fora, você discutir em outro idioma e você não sabe até onde vai a lei do país, é mais complicado, então eu aviso antes, né? Para ter o menos perrengue possível. No Uruguai foi tranquilo, não tive problema nos lugares que eu frequentei. Só um cassino que quis barrar a nossa entrada e aí depois o gerente veio pedindo desculpa, falando que o segurança era novo, não conhecia e tudo mais. No Chile eu tive alguns problemas também por causa dela. Nos Estados Unidos, super tranquilo, não tive problema nenhum, assim. Lá já é mais acessível, né? Eles já têm mais consciência ali. E eles já têm a cultura do cão-guia há muito mais tempo, então foi bem tranquilo, assim, também. Então, assim, depende muito se a gente falar. Até comparando não só com cão-guia, mas de acessibilidade. No Chile, por exemplo, a maioria das estações de metrô era escada, né? Não tinha elevador, não tinha tanto acesso. Então, depende muito, assim. Eu acho que o Brasil não é perfeito, falta muito ainda da acessibilidade, mas acho que a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, que tem muita coisa boa, sim. Tem lugares que é melhor, sim, mas a gente não tá tão para trás. Tão para trás, assim? Boa notícia. E fazendo o contrário, né? Se a gente pensar de boas experiências que você teve lá fora, que podia ter aqui, que você ainda não viu. Tem algo que seja bacana, assim, que você poderia recomendar para, sei lá, para os políticos brasileiros, né? Para pensarem em projetos aí de acessibilidade? Agora, lembrar, assim... Nada muito... Tem assim, né? Por exemplo, de transporte público, falando de ônibus, né? Em Orlando, por exemplo, você tem os ônibus, quando você está no ponto de ônibus, o ônibus está se aproximando, ele fala a linha que está se aproximando. Então, sei lá, está se aproximando, né, a linha 2, que atravessa nas ruas XYZ. E aí, quando você está dentro do ônibus, ele vai falando também as principais ruas que ele está atravessando. Estamos atravessando agora pela, né, International Drive, com a Kirkman, e assim, sabe? Estamos aproximando agora do ponto Y, que faz baldeação com os pontos 1, 2, 3, assim, sabe? E eu acho que isso também dá mais autonomia pra gente. Lógico, quando a gente, né, visita um lugar novo, né, fica meio perdido. Mas quando a gente tá no local, isso ajudaria muito, assim. Não sei esse estilo aqui para São Paulo, a quantidade de ônibus, né, que tem. Muito. Mas, né, precisava alguma coisa para poder melhorar a nossa autonomia quando a gente precisa pegar ônibus. Muito bom. E uma mensagem que você acha importante transmitir para as pessoas, Mel, tanto de coisas que as pessoas precisam parar de fazer, né, em relação a pessoas cegas, né? Quanto coisas que você recomenda, né? Enfim, coisas que você acha importante para as pessoas que geralmente elas não prestam atenção, né? Elas não se dão conta e que você pode, assim, pensar de fato em recomendações, assim, para as pessoas aprenderem mesmo, sabe? Educativo. Eu acho que primeiro é olhar para as pessoas como pessoas, né? Olhar para a gente antes da deficiência e pensar que
também não infantilizar, sabe? Não menosprezar, não... a questão do capacitismo que a gente fala, né? Não pensar que a gente tem uma capacidade menor por causa da deficiência, né? Acho que começa um pouco por aí. E principalmente a questão do respeito, né? Isso para qualquer pessoa, né? Ter mais empatia, mais respeito. E eu acho que, assim, as pessoas às vezes têm muito receio de oferecer ajuda, né? E de estar sendo invasivo e tudo mais. Então, sempre legal ali, pergunta se a pessoa precisa de ajuda, como é que eu posso te ajudar, sabe? A gente sempre vai segurar no braço de vocês ou no ombro. Tranquilo, sabe? Pensar ali que é normal, né? Tem uma pessoa ali também que também gosta de conversar, sabe? Que também tem história, também tem uma vida. Acho que é o básico, assim. Uma boa maneira na rua é sempre oferecer o braço. Sempre oferecer o braço, o ombro. Ou mas ombro. sempre assim, perguntando, né? Não sempre... sair tocando porque assusta. Tá. Né? Às vezes a pessoa vai pegando, vai te puxando, te assusta. Não. Né? Sempre se aproxima, falou, oi, tá precisando de ajuda, né? E te direcionando também, né? Você comentou até que uma pessoa no metrô foi te ajudar e aí você acabou batendo e tudo que a pessoa não te ajudou. Né? É importante lembrar isso, né? Que, tipo, a gente não enxerga. A pessoa tá oferecendo ajuda, ela precisa falar ali e desviar a gente dos obstáculos. Porque direto a pessoa tá me guiando, aí ela não me desvia do obstáculo e eu, por exemplo, bato o meu ombro. Aí a pessoa, nossa, cuidado! Tipo, né? A pessoa ainda como se fala a culpa isso. fosse minha, entendeu? Sim. Pois é. Direto acontece isso. Perfeito. Nossa, Mel, foi incrível. Eu quero te dar aqui um kit nosso da Voz, que a gente fez com um carinho especial, em alto relevo, aqui para você. Aqui, deixa eu te dar aqui, que tem uma canequinha dentro. Obrigada. Né? Um kit especial para você. Por essa conversa tão incrível, né? Por você nos ensinar tanto. Foi muito importante, aprendi muita coisa aqui com você. Tenho certeza que as pessoas também aprenderam. É muito importante isso, você transmitir essa mensagem, você transmitir também essa confiança para outras pessoas que também estão passando por isso. Eu te agradeço demais por você ter participado do nosso podcast, viu, Mel? Obrigada. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente poder falar mais da acessibilidade, da inclusão. E mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, peraí, né? Não precisa de dedos, assim, para poder falar com a gente que somos humanos. Sem dúvida. Esse é o que você falou, né? Não podemos infantilizar. A gente tem que sempre perguntar se está precisando de ajuda e falar de uma maneira totalmente natural. Exatamente, né? Exatamente. Muito bom, Mel. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, pessoal, pela audiência. Até mais. Beijo. Até a próxima. Beijo. Parabéns, Mel. Obrigada.